Sabe, irmãos, mais do que nunca eu tenho percebido que o propósito da oração em línguas é gerar em nós aquilo que Deus precisa. Às vezes nós falhamos em ser perseverantes porque focamos no que nós precisamos. Achamos que vamos orar e vamos ter o que queremos. Por isso que muita gente para de orar, porque começa com a motivação errada. Eu vou orar, Deus vai me usar. Eu vou orar, Deus vai me exaltar. Eu vou orar e os problemas vão ser resolvidos. Até certo ponto não está errado, isso não é mentira. O problema é que às vezes você começa com essa motivação e passa um tempo e suas motivações não são supridas. E você percebe que em vez de Deus estar te dando o que você quer, Ele está fazendo na sua vida o que Ele quer. Por que nós oramos em línguas? Já parou para fazer essa pergunta para você? Por que eu oro em línguas? Por que oramos em línguas? Oramos em línguas porque queremos a vontade de Deus. Essa é a maior motivação para orar em línguas. Uma pessoa que deseja a vontade de Deus na sua vida nunca vai parar de orar em línguas. Depois que ela descobrir que a oração em línguas vai trazer a vontade de Deus para a vida dela. Porque em Romanos capítulo 8 está escrito que segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede por nós, sim ou não? Amém? Então quando eu permito que o Espírito Santo ore, eu permito que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. E uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, que precisa urgentemente a igreja despertar, é sobre a restauração do senhorio de Cristo na igreja. Satanás aproveitou algumas restaurações que Deus veio fazendo na igreja para roubar o senhorio de Cristo. Eu vou explicar para vocês como que foi isso. A igreja que vai passar pela grande tribulação, a igreja que vai viver o último avivamento, a última colheita, é a igreja que entende o que é ser servo de Cristo. Existem algumas características de um servo. O servo não faz o que quer. O servo faz o que o Senhor quer. O servo não tem sonho. O servo trabalha em prol do sonho do seu Senhor. Sempre teve um texto que falou muito ao meu coração e eu sempre falei: Senhor, me dá esse coração. Me dá esse sentimento que esses homens tiveram. É quando Davi está na caverna de Adulão e ele tinha ali os valentes de Davi, mas teve dois homens que ficavam muito próximos de Davi. E um dia Davi suspirou e ele falou: quem me dera beber da água da fonte de Belém, se eu não me engano. Ele só suspirou e falou: quem me dera beber da fonte de Belém. Só que se eu não estou errado, né? Tem muito tempo que eu não medito nesse texto. Se eu não me engano, era a fonte de Belém, pode ser de outro lugar. Mas isso não é importante onde era. Importa saber que Davi teve um desejo. Ele suspirou por algo. Só que aquela fonte estava tomada pelo exército dos filisteus, aquele lugar. E esses servos que estavam ali muito perto, esses soldados de Davi, eles ouviram o suspiro de Davi. Davi não ordenou a eles: olha, eu quero que vocês vão lá e tragam água para mim. Não, Davi suspirou e desejou aquela água. Davi não deu ordem para aqueles soldados. Sabe o que eles fizeram? Eles saíram, foram no arraial dos filisteus, atravessaram aquele arraial, pegaram aquela água e trouxeram uma cambuca de água para Davi. Davi pega aquela água e derrama no chão.
em adoração a Deus. Ele derrama como oferta ao Senhor. Ele derrama perante o Senhor. Ele não bebe. Porque ele fala assim: longe de mim beber do sangue de vocês. Porque Davi sabia que eles arriscaram a vida deles para trazer um copo d'água para Davi. Você pode imaginar a admiração, o amor, a devoção que aqueles homens tinham por Davi? Querido, eles não arriscavam a vida para salvar a vida de Davi. Eles arriscaram a vida para satisfazer um capricho. Um suspiro, um pequeno anseio do coração de Davi. Davi era tão importante para eles que eles falaram assim: eu dou a minha vida por qualquer pequeno desejo que o meu Senhor tem. Eu sempre falei assim: Senhor, me dá esse coração, eu quero sentir isso pelo Senhor. Eu quero estar tão perto do Senhor que a mínima impressão que eu tiver de que algo é a sua vontade, eu quero dar minha vida por isso. Isso é um coração de servo. Isso é o que Deus precisa restaurar na igreja nesse tempo. Porque algumas coisas que Deus restaurou na igreja, Satanás se aproveitou para roubar alguma coisa que não deviam ser roubadas. A gente não pode jogar água suja com o bebê junto da banheira. Você joga água, o bebê fica. Então, porque tinha muitas coisas erradas na igreja, e Deus precisava tirar, e Deus precisava substituir por coisas novas, que na verdade não eram novas, eram coisas antigas e que foram roubadas. E Deus começou a restaurar algumas coisas na igreja, só que tinham coisas que não precisavam sair. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 15. Durante muito tempo a igreja viveu privada de algumas revelações. Por exemplo, eu sou filho amado de Deus. Durante muito tempo a igreja não conseguia se ver como alguém amado por Deus. Ela lutava pela sua salvação, ela trabalhava, ela evangelizava, ela servia muito a Deus, mas com aquele peso, pensando assim: não, se eu não fizer muito eu não vou ser salvo. E fazia para se sentir amado por Deus. Até hoje tem pessoas que fazem assim: não, eu tenho que ser fiel no meu dízimo para Deus me abençoar. Esse sentimento. Durante muito tempo a igreja não conseguia enxergar Deus como Pai, apenas como Deus, como aquele homem severo, pronto para jogar um raio na tua cabeça. No mínimo erro, na mínima falha que você cometesse. E aí Deus começou a restaurar algumas coisas. Deus começou a restaurar o fato de que, olha, vocês não são mais servos, vocês são filhos. Quantos já leram isso na palavra de Deus? Que agora nós não somos mais servos, nós somos... Isso é verdade? Até que ponto? Em que aspecto? Porque você vai encontrar várias vezes na Bíblia Paulo começando uma carta dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Será que Paulo não tinha revelação de que ele não era mais servo, de que ele era filho? Em que sentido a palavra de Deus está dizendo que eu não sou mais servo? Todos esses contextos, quando você vê a palavra dizendo que você não é mais servo, você pode ter certeza, dentro do contexto está falando do pecado e está falando da lei. Então não interprete isso: eu não sou mais servo, como eu não sou mais servo de Deus. Porque em vários lugares na Bíblia, a Bíblia vai te deixar claro que você é servo de Cristo. Paulo, quem mais falou de graça, quem mais falou que nós não somos mais servos, foi quem mais repetiu: Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns textos. Mas, à medida que Deus foi restaurando essa afiliação, que eu sou amado, Jesus disse o quê? Achou aí? João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. Então a igreja começou a descobrir que ela era amiga de Jesus.
Jesus é meu amigo. Jesus não é aquele senhor de uma fazenda que está lá me dando ordem, vai trabalhar, e aí se eu não trabalho ele me açoita, e não tem nenhum laço de amizade. Não, ele está dizendo, olha, eu não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos. Eu conto as coisas para vocês. O servo, o Senhor não conta nada. O servo, o Senhor fala, pega aquele feixe de feijão ali e põe lá naquele estábulo. Aí se o servo perguntar, mas para quê? O Senhor, não é da sua conta, faz o que eu estou mandando. É o que Jesus está dizendo, eu não trato vocês assim. Eu falo para vocês, tudo que o Pai me fala, eu falo para vocês. Então Deus foi restaurando isso. Só que aí o que aconteceu com a igreja? A igreja foi abraçando essas revelações e jogando algumas coisas fora. E aí Jesus deixou de ser o Senhor. Leia os evangelhos, como Jesus ele é chamado? Às vezes mestre, e às vezes, muitas vezes, Senhor. E disse o Senhor. E naquele dia o Senhor foi para tal lugar. E o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ele é chamado de Senhor o tempo inteiro. E eu já preguei isso aqui na outra vez. Inclusive, foi na vez que o irmão veio, coincidentemente. Que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que nós devemos confessar Jesus como Salvador. Quando a gente diz para um pecador, olha, você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é isso que a Bíblia diz. Ah, mas Jesus não é o nosso único e suficiente Salvador? Sim. Para o pecador ser salvo, ele não precisa entender que Jesus é o único e suficiente Salvador? Sim. Mas não manda ele confessar Jesus como Salvador. Jesus é o seu Salvador. Mas a Bíblia manda confessar Jesus como Senhor. Porque se Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Desde o início da sua fé, desde o início da sua conversão, Deus está deixando claro que Ele é Senhor. Que Ele não está só te oferecendo algo. Esse é o problema da igreja hoje. As revelações das bênçãos de Deus, dos meus direitos em Cristo, foram levadas a tal ponto que agora Deus é o meu servo. Todas as pregações, tudo que é falado, tudo que é feito em muitas igrejas é o que Deus faz por mim. Jesus tem que me abençoar, Jesus tem que me curar, Jesus tem que me prosperar, Jesus tem que me proteger, Jesus tem que restaurar meu casamento. E aí Jesus é um servo, para lá e para cá, fazendo tudo o que eu preciso. Mas não se fala, e eu? O que eu dou para Ele? O que eu faço por Ele? Quem é o Senhor na história? E eu não estou anulando aqui nada disso. Amém? Não estou anulando nada disso que Deus faz por nós. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. E Jesus, mesmo sendo nosso Senhor, Ele se faz nosso servo. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele é o maior servo de todos. Ele deu a vida por nós. Ele nos serviu primeiro. Mas isso nunca pode tirar de nós a consciência de que Ele é o nosso Senhor. E aí eu quero ler alguns textos com você. Na verdade, você não precisa ler, tá? Depois, se você quiser, eu mando todos eles para você, porque é muito texto. Eu quero ler bem rápido, é muita coisa que eu tenho para falar e eu quero falar tudo. Então, depois, se você quiser, tá tudo aqui, os textos, numa pasta, e aí eu mando para você. Em 1 Coríntios 3, 5, Paulo disse: quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, isto conforme o ministério, que significa serviço, que o Senhor concedeu a cada um. Então Paulo está dizendo o quê? Paulo, Apolo receberam um serviço, porque eles são servos. Em 1 Coríntios capítulo 4, 1, portanto todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do serviço de Deus. Aí você diz para mim assim, não, mas aí está falando de ministro, está falando de um apóstolo, de um pastor. Realmente são servos de Cristo, mas aí a gente vê alguns textos falando da igreja, de qualquer cristão, de qualquer um que professe. É engraçado, né? É só o pastor que confessa Jesus como Senhor? Só o apóstolo? Só o profeta?
todo salvo confessa Jesus como Senhor, sim ou não? Então todo salvo é um servo. Se Jesus é o seu Senhor, você é servo dele. E quando a gente fala servo, dentro aqui da nossa cultura, do nosso idioma, essa palavra ela vem esvaziada do seu sentido. Mas servo na Bíblia é o escravo. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Senhor e nós somos servos, você pode procurar olhar nas parábolas dos evangelhos, que o contexto sempre é de um senhor de escravos. E eu vou mostrar para vocês textos dizendo claramente que você é escravo de Deus, escravo de Cristo. Não se escandaliza no que eu vou falar aqui hoje, que tudo que eu vou falar aqui eu vou mostrar na Bíblia. Foi? Tá. Calma, relaxa aí que é só um aperitivo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, está escrito assim: não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimento, privações, tristeza, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como vossos servos, por causa de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Porque eu sou servo de Jesus, eu virei servo de vocês. Romanos 6. Vocês não estão informados, Romanos 6,16. Vocês não estão informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis? Olha o que Paulo está dizendo. Quando você se oferece a alguém para obedecer, você está se fazendo escravo daquela pessoa a quem você está se oferecendo para obedecer. Seja o pecado para a morte, seja a obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado. Quem pode dar uma glória a Deus bem forte aí? E vos tornastes escravos da justiça. Quem pode dar uma glória a Deus mais forte ainda? Amém? Glória a Deus pela liberdade e glória a Deus por essa escravidão maravilhosa. Colossenses capítulo 3, verso 22 diz assim: escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar aos homens ou agradar aos homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que texto maravilhoso. Paulo está falando para um servo que tem um Senhor. Olha, sirva muito bem o seu Senhor, porque na verdade você está servindo a Cristo. Você é escravo de Cristo e Ele vai te dar a recompensa. Vamos continuar aqui mais alguns textos. 1 Pedro, capítulo 2, 16. Considerando que sois livres, não useis a liberdade com pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como se fosse a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que é que o servo de Cristo faz? Ele faz de coração a vontade de Deus.
servindo de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor. É para aquele servo olhar para o seu senhor humano. Bota aí hoje um empregado olhando para o seu patrão. E ele vai servir aquela pessoa como se fosse o Senhor Jesus. E aí tem muito cristão que não dá um testemunho de cristão e fala assim, não, mas não merece. Mas Jesus merece? Ah, eu não amo a minha esposa porque minha esposa não merece. Mas você ama a sua esposa porque ela merece ou porque Jesus merece? A esposa, eu não me submeto ao meu marido porque meu marido não merece. E Jesus merece? Você vai perceber que tudo isso que Paulo está falando envolve toda a nossa vida, né? Casamento, trabalho. E ele mostra que a motivação de tudo que eu faço e como eu faço é porque eu estou servindo a Jesus. Então, o meu papel de pai é um serviço a Jesus. O meu papel de marido é um serviço a Jesus. O meu trabalho na empresa ou o que for que eu trabalho é um serviço a Jesus. Paulo diz, tudo quanto fizerdes por palavra ou ações, fazei tudo em nome do Senhor. Tudo que você faz é para servir e glorificar o seu Senhor. A igreja precisa recuperar essa consciência de que a gente não está aqui para viver para nós mesmos. A maioria dos cristãos hoje vive assim, não. Eu sou filho de Deus, Deus cuida de mim, Deus faz tudo por mim, e eu vivo a minha vida. Vivo a minha vida. E Deus serve para quê? Para me abençoar, para me curar, para me abrir portas. Não, querido. Ele é o nosso Senhor, amém? Precisa ser tratado como Senhor. O Senhor não pede, o Senhor ordena. O servo não faz favor para o seu Senhor. O servo serve ao seu Senhor. E eu vou fazer questão de que o nosso ministério tem essa cultura. Isso é uma cultura de reino de Deus. Reino tem um rei, irmão. E o que impera no reino é a vontade do rei. Se o rei disser que é assim, é assim. Se o rei disser que é a hora de dormir é 10 horas da noite. Um exemplo, tá? Então quando a gente entende quando a gente tem essa consciência de que eu sou servo de Cristo e não apenas amigo como Ele me chamou, mas isso não me exclui da condição de servo, eu paro com esse negócio de não estou com vontade. Não estou com vontade. Não consigo me submeter. Não consigo amar. Não consigo fazer. Não consigo. Meu querido, vai dar um jeito de conseguir. Não é uma opção. Não estou aqui para tentar trazer peso, condenação, julgo, nada, mas aquilo que está exposto na palavra de Deus como a sua vontade não é opcional para nós. Quando a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, isso é opcional? Se eu tiver de bom humor, vou pregar o evangelho. Isso é o seu dever. Aí prega o evangelho, ainda tem a coragem de se sentir bem. E o Senhor Jesus? Olha, como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Que bom que eu parei bem nesse ponto e é justamente o texto que eu precisava ler. Lucas 17:7 diz assim, isso aqui é Jesus falando. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e ponte a mesa, tipo, senta para comer, e que antes não lhe diga, prepara para mim uma ceia, cinge-te e me serve, enquanto eu como e bebo. Depois você vai comer, depois você vai beber. Porventura, terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado?
Assim também vós, pois, depois de haverdes feito aquilo que vos foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Eu acho lindo o povo que diz que está pregando a graça fazer assim: não, mas tu mostra um texto para eles, qualquer parte da escritura, de Paulo, de Pedro, o que for. Não, mas a escritura deve ser interpretada à luz de Jesus. Jesus é a chave para interpretar a escritura. A qual Jesus? O Jesus da palavra ou o Jesus da sua cabeça? Você percebe que isso na verdade é uma desculpa para não ser fiel aos textos bíblicos. É uma desculpa para olhar o texto bíblico e não aceitar o que ele está dizendo. Torcer o texto e fazer ele dizer aquilo que você quer que ele diga. Eu escrevi hoje. Quem leu? Que eu falei sobre os últimos dias, que eu postei lá no grupo. É um povo que fala assim: não, Paulo escreveu isso. Não, mas Paulo não queria dizer isso. Paulo queria dizer outra coisa. Como se Paulo fosse um maluco, um doente mental. Irmão, se Paulo quisesse escrever outra coisa, ele tinha escrito outra coisa. Se ele escreveu aquilo que ele escreveu, era porque era exatamente o que ele queria escrever, era o que ele queria dizer. Se ele quisesse dizer diferente, ele dizia diferente. Então é muita interpretação. De coisas claras, de coisas simples. Eu não estou dizendo que não existam textos difíceis que você deve interpretar. Mas tem coisa que está clara, irmão. Mulher, submeta ao seu marido. Marido ama a sua esposa. Tem que interpretar o que aí? Tem que obedecer. Essa palavra obedecer chega a dar, falar na frente do povo da hipergraça, chega a dar calafrio. Não, obedecer não, porque pela obediência de um só homem, sim, irmão, pela obediência de um só homem você foi salvo. Sua obediência não é para ser salvo, você já é salvo. Só que se você é salvo de verdade, você vai querer obedecer. Você não obedece para ser salvo. Sua obediência não te torna merecedor de nada. Eu não obedeço porque eu estou atrás de merecimento. Eu obedeço porque Ele merece a minha obediência. Não tem a ver com o que eu mereço, tem a ver com o que Jesus merece. O que falta é revelação de quem é Jesus, do quanto Ele é digno, do quanto Ele é merecedor. Não tem, aí fica com esse papinho aqui, aí, é porque não tem mérito. Mas ninguém tem mérito de nada não, irmão. Que mérito que é? Não tem mérito nenhum. Se não é a graça dele, eu estava perdido. O mérito é todo de Jesus. A questão não tem a ver com mérito, não tem a ver com se anula a graça, que não tem a ver com como você enxerga essa graça. Como eu enxergo o que Jesus fez por mim. Como eu enxergo o quanto Ele é digno de receber a minha vida e tudo que eu puder fazer para honrá-lo, o seu sacrifício. E é tanta falação de sacrifício de Jesus, da obra de Jesus, que se esse povo tivesse realmente revelação da obra de Jesus, eles estavam querendo servir a Jesus, ensinando as pessoas a servir, a honrar Jesus. Porque quando você tem uma verdadeira revelação do que Ele fez por você, você é como Paulo. Você sabe o que Paulo disse? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se Ele deu a vida por todos, logo todos morreram. E Ele deu a vida por todos, para que aqueles por quem Ele morreu não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. Então como é que esse povo diz que tem revelação da graça, tem revelação da nova aliança, do amor, da obra de Jesus? E estão exaltando a obra de Jesus com blá blá blá. Você não exalta a obra de Jesus com blá blá blá. Você exalta a obra de Jesus com a sua obediência, com o seu serviço, com a sua devoção a Ele. Isso exalta a obra de Jesus. Sabe por que é difícil para o mundo confessar Jesus como Senhor? Porque a igreja não mostra para o mundo que Jesus é Senhor. A igreja mostra para o mundo que Jesus é um servo. Jesus é um empregado. Quando a igreja começar a se comportar como servos, o mundo vai enxergar Jesus como Senhor. Vou falar isso de novo, dá até uma frase, né?
Quando a igreja começar a se comportar como servos, então o mundo vai conseguir enxergar Jesus como Senhor. Porque eles olham para o crente faz o que quer, do jeito que quer. E muitos ímpios sabem as coisas que estão escritas na palavra. E vê que o crente não obedece nada, não vive nada. Então como que eu vou fazer eles enxergarem que Jesus é o Senhor, para que eles confessem Jesus como Senhor a fim de serem salvos? Mostrando que Jesus é Senhor. E quando eu vivo uma obediência, uma vida de obediência a Ele, como o exemplo que eu dei aqui no começo daqueles valentes de Davi, quando as pessoas olham para mim e veem que eu não estou preocupado com nada desse mundo, veem que a minha vida é só para agradar a Ele, é só para servir a Ele, é só para dar para Ele o que Ele quer e não para apenas tomar dele o que eu quero. O Evangelho não é feito só para eu tomar de Jesus o que eu quero. O Evangelho também é para dar para Ele o que Ele quer. E eu tenho percebido, sabe o que Jesus mais quer? Jesus quer as almas. Jesus quer as almas. Sabe por que o Espírito Santo está chorando agora? Pelas almas. Dezenas, centenas, milhares, milhões delas. Todos os dias. Caminhando como um gado para o inferno. E o crente, Deus da provisão, meu carro, porta aberta, aleluia. Vai para a igreja fazer campanha para Deus fazer por mim. Em vez de falar assim, não, Deus já fez tudo por mim. Deus é meu Pai, se eu precisar de alguma coisa, eu peço. Se eu pedir, Ele me dá, amém. Agora, o que Deus quer? O que eu posso fazer por Ele? Isso aí você não vê. A igreja está perdendo tanto tempo querendo as coisas que Deus faça por ela, coisas que Deus já fez por ela. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para me enriquecer. Irmão, eu já sou rico, eu já sou próspero, eu já sou abençoado, eu já sou curado. Tudo que a igreja vive lutando em campanha, em sacrifício, disso, daquilo, por coisas que Jesus já fez, em vez de estar lutando para salvar o mundo, para trazer um avivamento. Em vez de se reunir, sabe o que a gente fez aqui agora? Meia hora de oração diante do Senhor. Ah não, vai para a igreja para, sei lá, chamar de culto ainda. Tem coragem de chamar aquilo de culto. Culto da família. Culto da família? É o que? A família vai ser cultuada? A família vai ser adorada? Culto da prosperidade. O que? A prosperidade vai ser cultuada? Culto da bênção. O que? Vai adorar a bênção? Mas não existe culto de prosperidade, existe culto ao Senhor. Quem está entendendo diz amém? Amém. Todo culto é para adorar o Senhor. Eu tenho que ir para um culto. Estou em primeiro. Estou indo honrar o meu rei. Estou indo oferecer a Ele a minha vida, o meu louvor, a honra, a glória. E depois, também estou indo para saber dEle. Qual é a vontade dEle? Eu sei que eu vou chegar lá, vai ter uma palavra que vai me alinhar. Quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe qual é a vida do servo? É saber qual é a vontade do seu Senhor. Então, se todos os dias você não acorda preocupado em relação à vontade de Deus para a sua vida, olha bem para o seu coração e vê se você está tendo um coração de servo. Se não, vá orar em línguas. Porque o papel da oração em línguas é transformar você na imagem de Jesus. E Jesus é o servo de todos os irmãos. Tem um louvor, né, que diz: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. E o quê? Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Então a oração em línguas, esse é o propósito. Eu comecei falando de oração em línguas e agora eu estou voltando nisso. A melhor motivação para você orar em línguas é querendo a vontade do Senhor. Senhor, eu quero ter um coração como o seu.
Eu quero ser como o Senhor. E a oração em línguas, ela tem o papel de mudar você e transformar você na imagem de Cristo. Paulo diz assim, que haja em vós a mesma humildade que houve também em Cristo, que existindo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A Bíblia chama a gente de rei, sacerdote, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? Aí a Bíblia diz que ele não se concentrou naquilo que ele era, mas ele se fez servo. Aí a igreja se concentra naquilo que Deus diz que ela é, tudo aquilo que Deus diz que ela é, vai jogar para lixo. A sua responsabilidade de servir a Ele. Quando o Espírito Santo começa a formar em nós o caráter de Cristo, as primeiras características, você quer servir. Você quer servir ao Senhor. Você quer servir as pessoas. Você quer servir sua casa. A esposa quer servir o marido quer servir a esposa, quer servir os filhos, quer servir os amigos, quer servir a cidade, quer servir a comunidade. Então é muito bonito, né? A pessoa está na internet ou está onde for, falando palavras bonitas, palavras lisonjeiras. A verdadeira graça de Deus, ela é manifesta na minha vida. E como eu vivo a minha vida para a glória de Deus. Isso exalta a graça, isso glorifica a graça. Isso é a prova de que a graça de Deus está na sua vida. Porque é só a graça de Deus, irmãos, que nos capacita a fazer o que precisamos fazer. Amém? Mateus 25, versículo 14, diz assim: digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos, confiou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Você percebe que o Senhor, ele não é injusto, né? Ele não pede para você fazer nada mais do que você tem capacidade de fazer. Você vê aqui que os talentos, as responsabilidades foram dadas de acordo com a capacidade de cada um. Você pode ter certeza que aquilo que Deus requer de você, já sobre a sua vida tem favor, capacitação para que você faça. Você já tem todo o suprimento para fazer. Ninguém vai poder chegar naquele dia: ah, Senhor, não fiz a tua vontade, sabe? Porque você sabe como é que eu sou, Senhor? Eu não sou incapaz. Não. Para aquilo que eu te chamei, você é capaz sim. Você não fez porque você não quis. Você não fez porque a sua vida era mais importante. Você não fez porque os seus sonhos eram mais importantes para você do que os meus anseios. Por isso que você não fez. Não era porque você não era capaz. Porque para aquilo que você queria, você era capaz, né? Já percebeu que para aquilo que nós almejamos, se a gente não é capaz, a gente se torna capaz? Para conseguir aquilo que a gente quer? Ah, eu quero aprender a fazer isso. Você vai lá e aprende. Mas para servir o Senhor, a gente arruma um monte de desculpa. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: irmãos, eu vivo por essa frase aqui. Muito bem,
servo bom e fiel. Talvez hoje, às vezes para nossa alma, é muito importante, né? Um conforto, uma conquista, um bem-estar. Mas eu garanto que se não fosse essa nossa carne maligna, essas nossas emoções, nossa mentalidade corrompida pelo mundo, se a gente morresse aqui agora e saísse do nosso corpo, você ia perceber que a única coisa importante que iria haver no seu coração seria o desejo de agradar a Jesus. Por isso que a gente tem que mortificar a nossa carne. Por isso que a gente precisa orar em línguas para edificar o nosso espírito. Porque no espírito a gente entende isso aqui. No espírito nós realmente quem somos. É por isso que naquele grande dia muitas pessoas vão chorar ao invés de sorrir. Por quê? Porque o que mais vai importar para elas naquele momento é receber um sorriso, uma palavra de gratidão do Senhor. Só que enquanto elas estavam em vida, não importava. Enquanto elas estavam em vida, importava uma promoção, um aumento de salário, um carro novo, uma roupa nova. Outra coisa que precisa voltar para a igreja é a consciência da eternidade. Viver essa vida com os olhos na eternidade. Não era isso que Paulo fazia? Eu estou certo que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Por isso nós não atentamos nas coisas que se vêem, mas nas que não se vêem, porque as que se vêem são passageiras, mas as que não se vêem são eternas. Olhos na eternidade, olhos na eternidade. A igreja que sempre fez diferença no mundo, pode estudar a história da igreja, sempre foi uma igreja desprendida dessa terra, das coisas desse mundo. A gente está falando aqui de serviço a Deus, de ser um bom servo de Cristo. Não é possível servir a Cristo. Jesus falou isso. Vocês não podem servir a dois senhores. Por isso, quando eu estou desprendido desse mundo, das coisas desse mundo, das ambições desse mundo, e os meus olhos estão na eternidade, a minha vida ela é de acordo com isso. Você olha uma pessoa que o foco dela é na eternidade, ela é uma pessoa que ela não tem problema em perder a vida, ela não tem problema em perder dinheiro, em perder o emprego, em perder o que for. Jesus falou assim, ó, aquele que quiser poupar a sua vida, perdê-la, mas aquele que abrir mão da sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Você sabe qual é o preço para a vida que Jesus tem para você viver? Qual é o preço para eu receber de Jesus a vida que Ele tem para mim? O preço é a sua vida. Não que Jesus precise que você pague a Ele, mas é porque a sua vida está ocupando o lugar da vida que Jesus tem para você. Os seus sonhos estão ocupando o lugar dos sonhos que Deus tem para você. As minhas vontades estão ocupando o lugar das vontades que Deus tem para mim. É por isso que Ele diz, olha, se você quer a vida que eu tenho para você, abre mão da sua vida. Pessoas que amam muito a sua vida jamais vivem a vida que Deus tem para elas. Estão tão quietos. Devo estar pregando ruim demais essa noite. Verso 22. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, traga-lhe mais 2 talentos que ganhei. Traga-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, muito te confiarei em tuas mãos para administrar. Aqui está falando do milênio, tá, gente? E para quem não sabe, é daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está entrando na grande tribulação. Daqui a pouco Jesus está voltando. Daqui a pouco a gente está no milênio. Eu estou falando isso para você entender que não, mais do que nunca, não vale a pena investir na sua vida. Não vale a pena focar na sua vida, porque você não vai poder viver ela por muito tempo. Em breve nós vamos estar entrando na outra vida.
Então abre logo mão da sua vida e vive em prol da outra vida. Porque você não tem nem mais muito tempo para viver essa vida. Em breve, Jesus vem para reinar sobre essa terra. E aqueles que mais o serviram... Porque deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje, para muita gente, o que vale é a salvação. Mas que a pessoa só está preocupada com isso. Não, se eu estou salvo, amém. Como eu preciso viver só para me garantir salvo? Só para não ir para o inferno? Mas vocês estão preocupados com ir para o inferno? Eu nem penso em ir para o inferno. Eu penso qual vai ser o meu lugar no reino de Deus.